vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer aqui para vocês mais uma empresa para que vocês possam conhecer também a sua história, a sua trajetória, a sua situação econômica e financeira. E é muito legal porque vocês vão me mandando as empresas, eu mesmo vou conhecendo, nossa, como tem empresa nesse Brasil e como tem trabalho, como tem desenvolvimento. E essa empresa com certeza vocês vão gostar da história dela, apesar dela não ser uma empresa midiática, não está aí no dia a dia, não ser estrelinha na bolsa, tal, mas é uma empresa muito interessante para que a gente possa conhecer. E a indicação veio justamente aí de um dos inscritos nosso, grande Renato Vairoletti. Grande Renato, muito obrigado aí, Renato, pela indicação, pela sugestão da empresa. E você também pode sugerir empresas aqui no canal, que a gente vai poder lhe atender com o maior prazer possível. Basta acessar aí o nosso canal, o canal Silas Negro. Aproveita também, se inscreva, dá o like aí, ative a sinetinha das notificações para você sempre estar recebendo as informações das empresas que nós estamos disponibilizando aqui para vocês. Afinal de contas, o canal Silas Negro é feito para vocês. Tá? E essa empresa que nós vamos tratar hoje, que é sempre, eu gosto de frisar, que quando a gente vai investir em ações, e hoje a gente vê assim uma quantidade muito grande de pessoas indo para a bolsa, o que é muito interessante, muito legal. E as pessoas geralmente elas tinham medo da bolsa, até pelo desconhecimento. E na verdade a coisa acaba sendo mais simples, mas o fundamental o que é? É saber aonde você quer investir, saber qual empresa que você quer investir, como é que está a situação econômica e financeira dessa empresa, até para você poder medir os riscos envolvidos na operação e também para poder avaliar as probabilidades de ganho que você pode ter com essa empresa. E a empresa que nós vamos analisar vem lá de Santa Catarina, mas a história dela, na verdade, é de dois imigrantes alemães que lá no ano de 1924, o seu Paul Werner e junto com um amigo dele, o Ernest Auerbach, e os dois resolveram montar uma espécie de uma oficina ali de fundição e oficina de reparos, e aí na sequência começaram a produzir utensílios para casa e também utensílios agrícolas. E a partir daí, então, surgiu a Eletroaço Altona S.A., né? Mas a questão do aço mesmo, ela só foi aparecer lá no ano de 1933, quando eles incorporaram também dentro dessa oficina a fundição de aço, e aí começaram a se especializar também na fundição de aço, e depois foi para o aço carbono, foi para ligas também, para aplicações especiais, enfim, e aí foi diversificando. E essa aço Altona acabou sendo a primeira fundição de Santa Catarina e também uma das primeiras fundições do Brasil, tá? Mas daí na sequência a empresa acabou sendo assumida pelo filho do seu Paul Werner, o Bernardo Werner, que acabou tocando a empresa até o ano de 2008, quando ele infelizmente acabou falecendo, né? Mas durante todo esse período a empresa permaneceu na mão da família e permanece o controle na mão da família até hoje, né? Então a composição acionária da Eletroaço Altona permanece ainda na mão da família Werner. Hoje, também na década de 70, voltando um pouquinho lá na história, na década de 70 a Aço Altona começou também a exportar os seus produtos. E hoje ela tem uma presença em mais de 30 países, fornecendo peças para diversos setores da economia. Então a Aço Altona ela começou a se diversificar na sua linha de atuação e também na clientela a qual ela atende, que vai desde o setor de petróleo, setor de energia, setor automotivo, enfim, atende diversos outros setores. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho como que está a situação econômica e financeira da Aço Altona, trago para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro trimestre de 2021, quando então vocês vão poder verificar como que vem desempenhando a atividade da empresa ao longo desse período. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Eletroaço Altona S.A., referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020 e ao primeiro trimestre de 2021.
E a razão até para trazermos aqui para vocês 3 exercícios é que com 3 exercícios a gente já começa a observar tendências para onde que a empresa está indo, né? Porque sempre o processo de análise é um processo de comparação. Então nós sempre temos que comparar com exercícios anteriores para ver se a empresa está melhorando ou se está piorando e aonde ela está melhorando e aonde ela está piorando. E aí, naturalmente, que todas as empresas elas têm o seu patrimônio, que é o conjunto de bens e direitos compostos aqui pelo ativo, e todo esse conjunto de bens e direitos é que fazem a máquina funcionar, né, para gerar os resultados da empresa. Então vamos conhecer um pouquinho o que nós temos aqui dentro do patrimônio da Aço Autona S.A. Ela tem um ativo total no ano de milhões de reais de bens e de direitos espalhados aqui dentro do seu patrimônio. Já para o ano de 2019, seu patrimônio passou para 368 milhões. Em 2020 foi para 417 milhões. Em 2021, no primeiro trimestre, 447 milhões. Então, dá para se observar que a empresa ela vem crescendo em termos de tamanho a cada exercício. Agora vamos ver como que está a situação financeira. E aí a gente analisa esse grupo aqui, ó, ativo circulante, que é o chamado capital de giro, onde a empresa dispunha de 112 milhões 601 mil dentro desse capital de giro, o que corresponde a 32,6% de tudo aquilo que a empresa tem. E ela tinha 5 milhões 586 mil em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 50 milhões 620 de contas a receber e 42 milhões de estoque. Naturalmente que no caso da Eletroaço Autona, o patrimônio maior dela está aqui, ó, nesse imobilizado, que são máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas, acessórios, computadores, enfim, todos os bens necessários para o funcionamento da empresa. Mas a parte financeira a gente analisa nesse capital de giro aqui. Então ela dispunha de 112 milhões. Para 2019, esse capital de giro foi para 128 milhões e agora corresponde a 35% do que a empresa tem. 8 milhões 913 mil em dinheiro, 74 milhões a receber, o estoque caiu um pouquinho aqui para 33 milhões de reais. Já para o ano de 2020, o capital de giro aumenta mais ainda, vai para 39,5% de representatividade, fechando em 164 milhões de reais. Agora a empresa já deu um salto aqui no caixa de 8 milhões 900, foi para 24 milhões 585 mil de dinheiro em caixa, banco e aplicação. Seus contos a receber permanecem na faixa dos 70 milhões, 71 milhões 492 mil, para ser mais exato, seu estoque 38 milhões de reais. Para o primeiro trimestre de 2021, o capital de giro continua crescendo, vai para 43%, com 192 milhões de reais em valores nominais. O caixa aumenta mais ainda, vai para 37 milhões. O contas a receber permanece estável aqui na faixa de 71 milhões. O estoque aumenta mais um pouquinho para 46 milhões de reais. Então, o que nós observamos? Que o capital de giro da empresa vem crescendo gradativamente. A empresa vem ficando maior e o seu capital de giro também vem crescendo. Agora, em termos de endividamento, aí analisamos aqui nesse grupo passivo circulante, dívidas de curto prazo, onde a gente relaciona aqui as principais, que são fornecedores, outras obrigações, salários, encargos, impostos a pagar, dividendos a pagar, tudo mais está dentro dessas outras obrigações, e empréstimos e financiamentos, que são as dívidas com os bancos. Tudo isso no curto prazo. E no longo prazo, passivo não circulante, dívidas que vão vencer a partir do exercício seguinte, totalizando 192 milhões de dívida, o que corresponde a 55,7% do patrimônio da empresa. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 55,7%. Já para o ano de 2019, a dívida vai para 205 milhões, porém, em termos percentuais, ela permanece do mesmo tamanho, 55,8%. Para 2020, a dívida aumenta, vai para 233 milhões de reais, mas em termos de representatividade, pouca alteração, fechou em 56%. Então, nesses 3 exercícios aqui, podemos dizer que a dívida vem permanecendo estável em relação ao crescimento da empresa. Já no primeiro trimestre, aí sim que a dívida dá uma subidinha, ela vai para 267 milhões de reais, com uma representatividade de 59,8%. Observe que houve aqui um aumento nas dívidas de curto prazo, principalmente com fornecedores e também com as outras obrigações. Então, a dívida da empresa, depois de ter permanecido estável por 3 anos, ela apresenta uma pequena elevação nesse primeiro trimestre de 2021. E em termos de resultados, aí olhamos aqui, demonstração de resultados do exercício, onde nós temos a receita líquida de vendas, o faturamento, 246 milhões,
vai para 299 milhões, em 2020 ela recua para 251 milhões e no primeiro trimestre, de janeiro, fevereiro e março de 2021, ela já faturou 72 milhões de reais. Em termos de resultado, 12 milhões de lucro em 2018, 16 milhões de lucro em 2019, 25 milhões de lucro em 2020 e agora em 3 meses do ano, 5 milhões 745 mil de lucro. E aí esse número que eu trago para vocês, esse 5, o 5,6, isso aqui é a margem, é o quanto sobra limpo de tudo aquilo que a empresa faz. É a margem líquida, 5, 5,6, 10% e 7,9%. Então está aqui, observando a análise da Autona, capital de giro vem crescendo a cada ano, o endividamento depois de ter permanecido 3 anos estáveis, ele agora apresentou uma pequena elevação e a empresa, o faturamento dela, passa por uma oscilação de elevação em 2019, queda em 2020, porém o lucro sempre em crescimento. Então está aí os números da Aço Autona para vocês. E já que estamos falando dos números, vamos trazer também aqui alguns gráficos para vocês, começando pelos índices de liquidez, liquidez geral e liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto e de longo prazo na liquidez geral e apenas de curto prazo na liquidez corrente. A liquidez geral ela apresentou o seguinte comportamento. Em 2018 começa com 0,65, daí sobe para 0,85 em 2019, sobe mais um pouquinho para 0,90 em 2020 e no primeiro trimestre de 2021 fechou em 0,88. O que esses números querem dizer? Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de 0,88 centavos em relação às suas dívidas de curto e de longo prazo, mostrando que a empresa trabalha ali equilibradinha, ali sem folga financeira. Já na liquidez corrente, que mede o ano corrente esse ano, se a empresa vai ter dificuldade ou não, ele sai de 0,97 no primeiro ano para 0,92 no ano de 2019, sobe para 1,21 em 2020 e fecha com 1,16 em 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,16. Paga e sobra um pouquinho, mas sobra, mostrando que a empresa não terá dificuldades financeiras, porém não trabalha com folga financeira. Já nesse outro gráfico nós temos aqui o endividamento, o comportamento do endividamento da empresa. Pode observar que ele vem ali praticamente na mesma linha ali, né? Com o ano de 2018 com 55,7, no ano de 2019 com 55,8, no ano de 2020 com 56% e apenas no último ano ali que dá uma subidinha, vai para 59,7%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 59,7%. A dívida praticamente vem trabalhando estável ao longo desse período todo. E nesse outro gráfico agora temos os índices de rentabilidade, começando ali pela margem líquida, que é o que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende. Ele sai de 4,95% no ano de 2018 para 5,63% em 2019, 10,03% em 2020 e fecha o primeiro trimestre de 2021 com 7,9%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa vende, ela ganha líquido, limpo, 7,9%. As segundas 3 barrinhas que nós temos ali é a rentabilidade do ativo, é o resultado que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro da empresa. 3,5% em 2018, 4,6% em 2019 e fecha 2020 com 6,1%. De tudo que a empresa investiu, ela ganha 6,1%. Já na terceira conjunto de barrinhas ali, que é a rentabilidade do PL, agora aqui está mais relacionado ao acionista, quem tem ações dentro da empresa. Teve um ganho de 8% em 2018, 10,3% em 2019 e 13,7% no ano de 2020. Então é o retorno que o acionista tem, o acionista que já faz parte do patrimônio líquido, o qual é a parte do lucro que lhe cabe. Então fechou nesse ano de 2020 com 13,7%. Está então analisando mais uma empresa Eletroaço Autona lá de Blumenau, de Santa Catarina, né? Uma empresa que ela, como eu falei para vocês, ela não está aí na mídia, não é estrelinha, né? Mas é uma empresa aí que, pelos números que a gente viu, é bastante redondinha.
E o fundamental, como a gente também sempre gosta de citar aqui, são 3 características fundamentais que uma empresa deve ter, né, para poder merecer o seu investimento. Isso é sem risco, né? Quando a gente fala de investimento, é você entrar de sócio nessa empresa e ganhar com o crescimento dela, ganhar com os resultados que ela possa gerar. Então são 3 itens que são fundamentais. A empresa ela tem que estar bem financeiramente, né? Quer dizer, uma empresa sem dinheiro, ela inevitavelmente tem problemas e corre risco de quebrar. Ela não pode estar muito endividada, porque endividamento sufoca, endividamento mata, né? Então nós temos que acompanhar como que está o endividamento da empresa. E o terceiro ponto, naturalmente, a empresa ela tem que ser lucrativa, ela tem que te trazer resultados. Então são esses 3 pontos que a gente procura focar dentro das nossas análises para que você possa verificar qual é a melhor opção de investimento para você, para que você faça seu investimento de forma consciente. E ao fazer seu investimento de forma consciente, você minimiza riscos e aumenta as probabilidades de ganho. E é o que a gente deseja para você, que você seja muito bem sucedido, sucedida aí nas suas aplicações. Dito isso, bons investimentos para você.